Alô, pra você que se liga no pacotão de notícias do Cruzeiro aqui na Itatiaia. Eu, Lucas Barbosa, direto de Belo Horizonte, e o Emerson Pansieri, já lá do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa, trazendo tudo o que aconteceu nessa sexta-feira cabulosa, sexta-feira movimentada do Cruzeiro dentro e fora de campo. Esse pacotão que é mais uma vez em nome de Cimentos CSN, mais que forte é fortaço. Quer qualidade comprovada, secagem rápida e garantia de sucesso para a sua obra? Vá de Cimentos CSN, mais que forte é fortaço. O Cruzeiro que entra em campo neste sábado, 6h30 da noite, contra o Vasco da Gama em São Januário, no Rio de Janeiro. Jogo válido pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Jogo que pode deixar o Cruzeiro na liderança. O time celeste está em segundo, com 50 pontos, um a menos que o líder Flamengo. A conta é simples, o Cruzeiro precisa vencer e o Flamengo tropeçar diante do Corinthians no domingo, 8h30 da noite, lá em São Paulo. Ou seja, a parada para o rubro-negro não é fácil. O Cruzeiro, então, tem claro em sua mente o que precisa fazer: vencer e torcer por um tropeço do Flamengo contra o Corinthians. A liderança que seria muito importante porque ela deixaria o Cruzeiro nessa condição para jogar contra o próprio Flamengo na quinta-feira em um confronto direto, um dos confrontos mais esperados do campeonato nessa temporada. Então o Cruzeiro botando todas as suas energias, todo o seu foco voltado para esse jogo contra o Vasco da Gama em São Januário. A gente também não pode esquecer do Palmeiras, que é o terceiro colocado com 49 pontos, enfrenta o Bahia fora de casa neste domingo. Então, o Cruzeiro que vai para o jogo com o Vasco focado, em busca desse resultado positivo. Time celeste invicto a 12 partidas jogando fora de seus domínios, não perde, se não me engano, desde maio. Na verdade, desde abril, o fim de abril, começo de maio, aquele jogo contra o Palestino, o Cruzeiro não sabe o que é perder fora de casa e vai precisar disso, de manter essa escrita contra o Vasco da Gama e também depois contra o Flamengo. E o Cruzeiro que irá estrear essa belezura de camisa aqui contra o Vasco. Vai ser uma das novidades do Cruzeiro para o duelo com o Vasco. O terceiro uniforme lançado nessa sexta-feira. O Cruzeiro lançou o terceiro uniforme em parceria com a Adidas. Um uniforme que faz referência ao Rio São Francisco. Vamos ver se dá para chegar aqui. Pois é, um belíssimo uniforme. Quem não viu, agora podendo ver. E quem também viu, vê de novo, porque é maravilhoso. O Cruzeiro mandou muito bem nessa camisa e será a camisa da partida contra o Vasco da Gama. E por falar na partida contra o Vasco da Gama, eu quero chamar lá do Rio de Janeiro o Emerson Pansieri, que vai trazer todas as informações do Cruzeiro. Quem joga, quem não joga, quem tá pendurado, que o técnico Leonardo Jardim está preparando para essa partida. Cruzeiro que encerrou nessa sexta-feira a sua preparação. Então, em nome de Cimentos CSN, mais que forte é fortaço, direto do Rio de Janeiro, Emerson Pansieri. E aí, pai, o que tem o Cruzeiro para esse jogo contra o Vasco? Pois é, meu amigo Luquinhas, Lucas Barbosa, um abraço para todo mundo que acompanha o pacotão de notícias do Cruzeiro aqui na Itatiaia. O Cruzeiro chegando ao Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, após trabalhos na Toca da Raposa. Cruzeiro para esse confronto contra a equipe do Vasco da Gama vai ter um reforço importante do João Marcelo. Não joga desde o dia 2 de fevereiro, quando se machucou. Foi um duelo contra o Uberlândia, jogo do Campeonato Mineiro. O João Marcelo ficou 7 meses afastado, teve uma lesão multiligamentar no joelho esquerdo e agora totalmente recuperado. Boa sorte para o João Marcelo, com certeza feliz da vida com essa oportunidade. A família do João, conheci todos, né, na entrega do Troféu Guará, quando eu fui à casa do João Marcelo entregar o Troféu Guará para o João. E agora, esse momento feliz na carreira dele, com certeza um momento de muita alegria e um momento merecido para o João Marcelo, que jogou muita bola ano passado na equipe celeste. O João Marcelo foi um zagueiro muito importante no time estrelado. Então, fica no banco de reservas sendo opção para esse duelo contra a equipe do Vasco. O Sinisterra não veio. Sinisterra seguindo aí um trabalho de preparação física, de fisioterapia. O jogador também teve aquela lesão, na verdade não é uma lesão, é um estiramento na coxa, né, no jogo contra o Bragantino. Ele fazendo ali um trabalho importante ontem, um trabalho importante hoje, fisioterápico, também de preparação física, pensando no jogo contra o Flamengo no dia 2 de outubro, quinta-feira, esse duelo aqui mesmo no Rio de Janeiro. Outro jogador que não veio, o Gabigol, está suspenso com o terceiro cartão amarelo, né? Eu trouxe uma volta importante
Falei de 2 baixas e ainda tem o Vidalba, que está suspenso, e aí por isso o João Marcelo entrou até na vaga dele. O Vidalba, que é titular, ao lado do Fabrício Bruno, o Vidalba vai cumprir suspensão nesse duelo contra o Vasco. Um detalhe importante nessa equipe do Cruzeiro é também essa composição de banco, a volta do Eduardo, né? O Eduardo sendo relacionado para esse confronto. O Eduardo é um jogador que está aí fazendo bons jogos com a camisa do Cruzeiro, sempre tem a confiança do técnico Leonardo Jardim, e o Eduardo se recuperou da gastroenterite, que o tirou de alguns confrontos, né? Ficou de fora do jogo contra o Bragantino, melhor dizendo, ficou de fora desse jogo contra o Bragantino, antes tinha sido a suspensão, né? O Cruzeiro até conseguiu a reversão, né, da pena para o jogo contra o Bragantino, né? A punição que ele tinha que cumprir no jogo contra o Bragantino em cestas básicas, mas aí ele teve essa gastroenterite e agora está totalmente recuperado, pode jogar contra o Vasco, ele que já fez muitos jogos, né, com a camisa do Botafogo diante do Vasco da Gama. O Cruzeiro que tem relacionado para essa partida o goleiro Cássio, o Léo Aragão e o Vitor Lamounier, já que o goleiro Otávio está com a seleção brasileira sub-20 para a disputa da Copa do Mundo. O Murilo Hickman também não foi relacionado, meio-campista, porque está com a seleção brasileira sub-20. Outro jogador que está com a seleção brasileira sub-20 é o Bruno Alves, né? Esses atletas que volta e meia estão no time principal do Cruzeiro. Arroio está relacionado, o Cruzeiro tendo aí esses atletas aqui no Rio de Janeiro já prontos para esse duelo contra a equipe do Vasco da Gama. O Cruzeiro quer chegar à 16ª vitória no Campeonato Brasileiro, quer chegar à marca de 53 pontos, quer dormir na liderança também de sábado para domingo pelo menos, porque tem o Corinthians com o Flamengo no domingo às 8h30 da noite, e em caso de tropeço do Flamengo, um insucesso do Flamengo, o Cruzeiro pode, vencendo o Vasco da Gama, ser líder do Campeonato Brasileiro. Ah, mas o Flamengo tem um jogo a menos. Tem um jogo a menos, mas aí eu estou falando desse momento, dessa rodada 25 do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro, para essa partida então, contra o Vasco, provável formação de Cássio, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaique, Lucas Homero, Lucas Silva, Christian com o Matheus Pereira, na frente Wanderson e Caio Jorge. Ô Luquinhas, essa camisa ficou bonita, hein? Essa camisa também fazendo uma homenagem ao Rio São Francisco, ao velho Chico, com o Cruzeiro estreando no jogo contra o Vasco. Realmente é uma camisa que vai marcar, né? A camisa 3 tem essa tendência de ser um pouco diferente, né, das normais, e essa ficou muito bonita, modéstia à parte. Acho que o Cruzeiro brilhou, né, o departamento de marketing aí, a escolha, com o torcedor agora podendo também adquirir essa camisa nova do Cruzeiro, a camisa 3, que vai ser utilizada no jogo contra o Vasco aqui no Rio de Janeiro. É o Cruzeiro que já volta logo após a partida, porque o domingo não tem trabalho. Os atletas pensando então a partir desse jogo contra o Vasco no Flamengo, e aí as questões ali que nós já abordamos dos pendurados. O técnico Leonardo Jardim disse: o jogo contra o Vasco é uma final de campeonato. São as informações do Cruzeiro, é o pacotão de notícias do Cruzeiro, em nome de CSN, mais que forte, fortaço. Valeu, Luquinhas, um abraço para todo mundo, um abraço para quem acompanha o pacotão de notícias. Só um instante, deixa eu trazer aqui aquele recado, né? A gente não pode deixar o nosso ouvinte sem aquele recado especial do pacotão de notícias do Cruzeiro. Quem deixou aquela mensagem no último que nós colocamos aqui, ó, o Guilherme Lazari é o cabuloso, o De Amorim, o Luquinhas seria o Pansieri genérico. Valeu, Joel, tá em Boston. Divina, pra cima, cabuloso. O Hamilton Cordeiro, o Cruzeiro precisa aumentar a minutagem dos jogadores reservas. Valeu, Hamilton. Márcio Brandão mandou recado, José Lucas também. Jonathan Jesus é muito técnico, concordo. O Alcedir Lopes, abraço pra dupla. Jason Farley, Cruzeiro precisa ganhar do Vasco. Gilmar Santiago, Pansieri é sócio do Vitor Belfort. Ai, gente, é muita gente que participa. Eduardo Leite, qual possível escalação? Acabei de passar, Eduardo. E aí a turma mandando recado. Manda a cidade, o bairro que você está participando. É sempre um prazer te receber aqui no Pagodão de Notícias do Cruzeiro, que diretamente do Rio de Janeiro. Eu estou na frente do Forte Copacabana. Já está à noite, não está com aquela
Vista, né, que a gente conhece do Rio de Janeiro, mas ali atrás é o Forte de Copacabana, aqui para você que acompanha o pacotão de notícias do Cruzeirão mais lindo do mundo. Valeu, galera. Forte abraço.